Bom dia. Bom, vamos falar hoje sobre a arteriogênese. Tenho eu como apresentador discente James Souza dos Santos, com o professor Neivaldo, sobre a matéria de cirurgia vascular. Bom, de forma introdutória, né, a gente tem que uma doença chamada arteriosclerose, que ela é uma doença imunoinflamatória, fibroproliferativa, e ela acontece por vários fatores de risco, né? Temos aí uma combinação de fatores que eles vão se somar com fatores genéticos e fatores ambientais, né? E o que seria essa formação dessa placa, né, de arteroma? Ela comete principalmente a camada íntima das artérias de médio e grande porte, né, e também, como a figura mostra, né, que essa formação evolui com o estreitamento da luz do vaso, né. Essas placas, elas têm uma composição lipídica, que é uma composição, que é a parte amolecida, e também tem uma composição colágena, que a gente tem como uma parte que é mais resistente. E um dos acometimentos é a alteração do fluxo que essa placa pode causar, né, nos vasos sanguíneos. E falando sobre esse tópico de alteração do fluxo, ele segue com uma evolução do qual o paciente pode mostrar sintomas no quadro clínico que seriam em relação ao fluxo sanguíneo para os órgãos-alvos. Bom, e também nós vamos ter uma remodelação, de acordo com essa placa, nessa formação, uma remodelação da camada média, que ela pode se dar tanto de uma forma positiva, que é no sentido de atenuar essa obstrução, essa passagem do fluxo sanguíneo, né? Esse aumento ou diminuição, no caso positivo, ela vai atenuar essa luz do vaso, e se for de forma uma remodelação negativa, ela vai acentuar essa diminuição da luz do vaso. Na epidemiologia, a gente pode encontrar que ela é uma doença que patologistas que acometem doenças relacionadas ao coração. Ela se mostra de um curso indolente. Essa doença, ela vai acompanhar a vida do paciente. Na verdade, quando a juventude, até ali entre os 30 anos, e posteriormente, ela pode se manifestar de forma aguda, né, entre as síndromes coronarianas agudas. No caso da quarta, quinta década, o paciente vai começar ali a mostrar os sintomas, né, de acordo com a vida que ele tem levado, de alimentação irregular, sedentarismo, obesidade, fatores que eu vou falar mais adiante. E aqui também o caráter multifatorial, ou seja, há uma soma de fatores, tanto genéticos, né, o ambiente e ali a alimentação do paciente, a forma de vida do paciente, que são fatores que são somados e que colaboram para essa formação dessas placas. Bom, aqui é um quadro também, um ponto importante é que o Brasil e, no geral, o mundo ocidental, 40% da população ela se mostra com sobrepeso e também com obesidade, e é o principal colaborador para esse processo de formação de placa. Dos fatores de risco, temos aí a idade, né, que após os 50 anos, entre 40 e 50 anos, aumenta de 5 vezes o risco de um paciente ter infarto agudo do miocárdio. Os homens são mais propensos, né? Tem a questão genética também que colabora com essa formação desse quadro. Tem a hiperlipidemia, tabagismo, que também é um dos fatores que normalmente cursam com o aumento da formação que colaboram com a formação dessas placas. A diabetes mellitus, obesidade, principalmente com o aumento da circunferência abdominal, e a hipertensão
arterial sistêmica. Aí mostra uma figura que o paciente vai praticar um exercício, mas é irrelevante porque ele se mostra numa esteira com patins, ou seja, ele não está fazendo exercício. Então, uma das coisas que a gente tem que focar é a prática de exercícios, né? Bom, falando sobre a patogenia e a fisiopatogenia, né? Primeiramente, a literatura fala que não se sabe como é que se dá o início, né, dessa arteriogênese, mas se supõe que há uma lesão inicial, né, junto com dieta rica em colesterol, gordura saturada, e essa dieta, esse colesterol, essa lesão que já está no endotélio, ela, com essa alimentação, vai aumentar o número de colesterol que é ruim, um colesterol ruim que é o LDL. Esse colesterol, ele vai, a princípio, se localizar nessa lesão, né, perto dessas lesões, do endotélio, do vaso, e vai fazer ali se juntar ao proteoglicano, que é da superfície do endotélio. É importante, né, nessa situação, que a junção do proteoglicano junto ao LDL, que é o colesterol ruim, eles formam um complexo LDL, proteoglicano, e eles começam a sofrer uma oxidação, um processo de oxidação. Com esse processo de oxidação, a camada íntima, né, as células da camada íntima do vaso, eles fazem um sequestro desse complexo, e ela passa a ser protegida, esse complexo passa a ser protegido por essa camada íntima. Ou seja, os antioxidantes do plasma, eles já não vão mais chegar com tanta facilidade. Ou seja, esse complexo proteoglicano, ele vai sofrer uma proteção e assim vai aumentar as modificações, né, oxidativas desse complexo. E com isso, estabilizando já nessa situação desse complexo oxidado, né, vai haver a ativação dos fatores inflamatórios, né, o IL-1, o TNF-alfa, né, que são fatores que vão aumentar esse quadro inflamatório, e com isso vai haver uma disfunção endotelial, né, que vai aumentar ainda mais esse processo inflamatório e desencadear um aumento do IL-6 e um processo quimiotático que vai gerar uma resposta imunológica, do qual principalmente as células, os monócitos, as células NK e as dendríticas irão atuar sobre essa lesão. Na figura mostra um monócito atravessando pelo processo de diapedese a camada endotelial, né, e entrando ali no espaço da camada íntima. Ali, pela figura também, é evidente que os monócitos eles começam a fagocitar esses LDLs oxidados e formar uma estrutura chamada células esponjosas, do qual ela vai vai aumentando o seu volume, vai aumentando tanto por morte, né, de células e também por migração de células endoteliais e entre outros fatores que possam aumentar o volume e ali formando uma alteração do vaso na camada íntima, na camada íntima. As placas, elas têm um aumento progressivo, como eu havia falado anteriormente. Ela vai aumentar por morte ou regeneração das células. E também por migração e proliferação de células musculares lisas do endotélio. Há também de se falar a composição dessa placa, que ela é principalmente formada por linfócitos T, que aí a gente vai ter a participação das células dendríticas, que são um dos fatores que induzem a proliferação dos linfócitos T. Os macrófagos que no meio do vaso, na luz do vaso, eles são monócitos, atravessam a parede do epitelial do endotélio e se transformam em macrófagos, e as células endoteliais. E aí, na figura, a gente pode evidenciar um processo de formação dessas placas. No caso, quando a luz está normal, a artéria está normal, e aí vai fazendo uma formação da arteriosclerose.
é importante, deixa eu voltar um slide, que é esse o processo que formam, é esse o início da arteriogênese. Passando aqui, vamos falar também sobre os eventos trombólicos, né, que pode ser tanto agudo ou crônico. É importante frisar também que essas lesões, elas podem ser profundas. E profundas no caso das camadas do endotélio. E essas lesões, elas podem fazer uma exposição lipídica e em contato com o sangue formar trombos. Tem núcleos trombolíticos também que são expostos e com isso, mais o sangue, a formação, o contato com o sangue e a placa dá uma ativação da cascata de coagulação, do qual pode gerar as consequências, da qual até curiosamente o meu colega falou anteriormente do assunto dele, da trombose venosa profunda, né, TVP. Placas vulneráveis, no caso, ela pode, né, ela depende de 3 fatores principais. Ou seja, o tamanho lipídico, a intensidade inflamatória, a espessura da capa fibrosa. No caso, são fatores que possam deixar que essa placa possa se deslocar, né? Ou eles podem até segurar mais essa placa e em relação a esses fatores, né, ela pode se movimentar ou não. Isso aí é de acordo com a evolução do quadro clínico do paciente. Há umas considerações clínicas. A importância das medidas preventivas e diagnóstico precoce. É importante a prevenção e o diagnóstico precoce porque, principalmente, a literatura fala que 40% das manifestações clínicas, elas se dão de forma aguda. Então, é de suma importância o diagnóstico precoce. Bom, a obstrução desse vaso, ele vai gerar sintomas. Quais? Principais: claudicação, angina instável, né, dor no peito, dor na região abdominal, que é a angina mesentérica. E também, em alguns casos, quando essa placa ela sofre deslocamento, ruptura, ela pode causar infarto, angina instável, infarto agudo miocárdico e AVC. Bom, a literatura ela conclui que é uma doença complexa e de forma e é composta por diversos mecanismos que desenvolvem e se manifestam e dão essas manifestações clínicas. Só isso.